Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. Quem tem a palavra de Deus, vamos partilhar Mateus capítulo 16. Opa. Mateus 13. 13, 16. Parábola do semeador. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem, e seus discípulos e os seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque a terra era pouca profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aqueles que têm ouvido, ouça. Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos. Essa parábola é uma parábola muito linda. Jesus ele gostava muito de falar em parábolas, de história, para explicar para as pessoas simples, a simplicidade do reino de Deus. Embora que o povo naquele tempo e até hoje fica muito ainda perdido nas parábolas. Porque Jesus é no particular que ele explicava as parábolas para os discípulos. O povo ele não explicava. Ele só lançava a parábola e deixava o povo lá ficar batendo cabeça, saber o que é aquilo que Deus está querendo falar. Mas para nós hoje está tudo simplificado. Primeiro, existe aqui nesse texto, né, que fala do semeador. Um semeador saiu semear. Quem é esse semeador? Esse semeador é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. São Tomás de Aquino, que dia é hoje, né? Hoje é dia de São Tomás de Aquino. Final de janeiro, último dia de janeiro, um dia dos maiores e maior tremendo santo da igreja, teólogo, São Tomás de Aquino. E ele fala sobre essa parábola do semeador, que Jesus é esse semeador que semeou. Semeou em cada coração, em cada terra, em cada lugar. E ele fala também, né, que através do padre Paulo Ricardo, das suas formações, estudos e conhecimento, que essa semente cai em todo o coração. Eu não tinha ainda essa compreensão. Achava que alguém precisava, né, pregar, mas nem sempre precisa. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele tem o poder de chegar em cada coração de uma forma e colocar essa semente. Às vezes a pessoa pensa, mas lá na Coreia do Norte não tem condição, lá não pode falar de Jesus. Mas e daí? Você é uma criatura de Jesus. Jesus conhece você. Jesus pode falar nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, dentro de você. E você aceitar Ele como Jesus Salvador. Falar assim, eu me dobro, me curvo, que não tem uma igreja, não tem Eucaristia, não tem um padre, não tem um sacerdote, estou perdido. Mas só que eu te encontro. Eu consigo chegar em todos os lugares. Deus ele é onipresente, onisciente. A gente pensa, mas lá não chegou a palavra, ainda precisamos pregar. Sim, muito bom que pregue. Mas nem todo lugar vai dar para anunciar a palavra de Deus. Mas Deus pode chegar lá, sim ou não? Então, ele pode chegar lá. Então, essa pessoa tem esperança de salvação. Em qualquer lugar. É uma mística chamada Glória Apolo, falando um pouco sobre o terço das almas, fugindo um pouco da palavra, mas logo eu volto. Lembrando que eu estava estudando agora de manhã, de madrugada, isso. Ela falava que uma alma chegou no seu julgamento
para entrar no purgatório, que foi uma alma justa aqui na Terra, mas não era católica. Aí diz que essa alma é Glória Apolo, uma mística da igreja, reconhecida pela igreja. Não estou falando que isso é doutrina da igreja. É a mística Glória Apolo que falou. Ela disse que essa alma teve que participar de uma missa primeiro. Ela teve que aceitar a fé católica ali, espiritualmente participar de uma missa, receber a comunhão e aceitar a doutrina católica para depois ela entrar no purgatório. Porque o purgatório não é uma doutrina evangélica, protestante. Então, aí a gente vê o perigo das coisas, né? O quanto que muitos nossos irmãos correm risco e também o quanto que a misericórdia de Deus, ela se estende a todos de uma forma ou de outra que a gente nem imagina. Quem poderia pensar uma coisa dessa, né? A gente não poderia pensar, mas Deus, ele é capaz de tudo. Deus, ele entra com a misericórdia desde que a pessoa abra o teu coração e aceita ele, né? Aceitar ele de verdade mesmo. Falar, Senhor, eu quero, eu creio no Senhor. O Senhor é meu Deus, é meu Salvador, é meu tudo, é meu mestre, é meu Senhor. Então esse semeador que é Jesus, que saiu a semear, é ele. Essa semente do reino, essa semente do céu, essa semente que vem para nos mostrar o caminho do céu que foi fechado por Adão e Eva. Ele fala aqui de quatro terras, né? Aí a gente pode olhar para um lado aqui, ó. Olha aqui para o lado seu aí, lado esquerdo, lado das crianças para trás. A gente fica mais fácil a gente compreender a terra, né? Olha que terra fraca que é essa aí, né? É uma terra, mas ela está fraca. Ela está precisando do quê? Calcário, iorim, NPK, ureia, outros adubos, adubo de galinha, sei, adubo de boi. Revirar essa terra, arar essa terra, gradear, nivelar, cuidar e ter água. É o principal, né? Ter água. Então aqui, o semeador saiu a semear, o que aconteceu? Qual o primeiro que aconteceu? E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Você veja bem, o que é ao longo do caminho? É isso aqui, gente, ó. Onde a gente passa. Olha que solo que é esse aqui. Esse solo tem condição de nascer alguma coisa aqui? Mas Jesus, ele semeia em todos os terrenos. Aí você pode dizer assim, mas aquela pessoa lá não vai ouvir o evangelho de Jesus. Jesus está falando com ela, no coração, na consciência dela, o tempo todo. Ele está semeando. Ele semeia em todos os terrenos. Em todos os terrenos, Jesus Cristo, ele veio para que nenhum se perca. Ele veio para aquele que você pensa na sua casa lá, sempre naquela família, aquele ali já está condenado. Onde você está enganado. Talvez você vai primeiro. Talvez você vai para o inferno e ele vai para o céu. Porque em Mateus capítulo 7, versículo 1, fala que aquele que julgar será julgado. Do mesma maneira que você pesar, você vai ser pesado. Então cuidado para você não condenar as pessoas, porque você não é juiz. Eu não sou juiz de ninguém. Como eu fico feliz e às vezes um pouco assustado, muitas vezes, que você ouve. A pessoa fala, nossa, aquela pessoa lá, não sabe, se converteu, está indo para a igreja. Eu falei, meu Deus. E aí, ao mesmo tempo, também eu penso em mim, no meu passado. Se eu estou onde que eu estou hoje, é por graça e por misericórdia de Deus. Porque esse semeador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, semeou, e ele veio semeando, chegou em algum pregador e alguém semeando essa mesma palavra, repetindo, repeteco, papagaio. O que nós somos é papagaio, que os padres é papagaio, que toda a igreja, que todo mundo que está aqui nessa terra é papagaio de Jesus. Jesus foi o pregador único, exclusivo, suficiente do Pai. Ele foi o grande semeador. Ele colocou na sua aljava, como é que chama ali? Seu borná, né? A semente, e falou, eu vou lançar a semente em tudo quanto é terra. Lembra que ele falava, os discípulos falavam, Jesus, vamos descansar aqui. Ele falou, não, eu preciso ir para outros lugares. Deus não parava, ele não descansava, ele não tinha parada. Porque ele precisava pregar em todos os lugares, semear essa semente. E o que aconteceu na beira do caminho? À beira do caminho apareceu o quê? Passarinho. O diabo se veste de passarinho para roubar a palavra, né? E é uma semente muito fácil de ser roubada pelo passarinho, é ou não é? Cair num terreno duro assim, ó, que nem tá lá no terreno que a gente passa os carros lá na rua, a rua lá.
Eles falavam que é a beira do caminho, porque lá, naquele tempo, senão Jesus ia falar assim, na rua, no asfalto. Jogar uma semente no asfalto. É facinho do passarinho lá bicar e olhar para ver se não vem carro para passar por cima dele. Mas ele tava... Já viu aquele caminhão que cai, de carretas, que cai milho, cai quirela, e fica aqueles os bichinhos, arroz, né? Que as carretas passando nas estradas, e tá lá as bichaiadas comendo, à beira do caminho. O passarinho vem logo e rouba. Porque tá fácil. É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus fácil demais. Ela vem até, escuta a palavra, ouve em algum lugar, vai num culto, ou vai numa igreja, ou vai numa missa, escuta com alegria, que ela fala, mas a hora que alguém, aí, vamos tomar uma cachaçinha? Bora! Já roubou a palavra foi embora. E aí, vamos pro baile, sabe? Oxe, tranquilo, irmão. Fui louvar a Deus para poder, nós, o sapo tá lá na pegada. Tamo junto. Quer dizer, que é aquele que, meu Deus do céu, rapidinho o diabo já tirou a palavra dele, já roubou. Não penetrou, não conseguiu fecundar nada, não criou raiz. Está fraco demais. Já está na beira do caminho. Mas Deus não deixa de pregar para esses. O tempo todo Deus está colocando um profeta, Deus está colocando na consciência deles, Deus está falando no sentimento, nos pensamentos deles. Deus está falando e Ele está semeando esse coração duro que você, às vezes, e eu não tenho coragem de falar. Eu tenho um irmão meu que ele precisa muito de Deus. Como todos nós precisamos, ele, quando eu vou na casa dele, ele me recebe com uma cervejinha numa mão e o cigarro na outra. Já tomado. Aí eu chego e ele fala, ô meu irmão, eu não sei porque que aquela boca fica torta, mas tudo bem? E aí? Como é que você tá? Eu falei, eu tô bom, graças a Deus. E aí, vamos para a igreja? Eu sei tudo da Bíblia. Eu sei tudo, eu prego o evangelho para os cachaceiros no boteco, eu falo de Deus, Deus é meu pai, Deus é tudo na minha vida. E vive na cachaça. E vive na cachaça, e vive no cigarro, e vive na droga, e vive na vida errada. Quer dizer que a pessoa dizer que crê em Jesus, até o diabo crê, meu irmão. E ele treme quando ouve o nome de Jesus. Só que o que acontece com os demônios? Eles não obedecem. Nada que Jesus pede. Quando fala assim, meu irmão, mas na Bíblia está escrito que o viciado não herdará o céu. Ora, rapaz, você está me julgando, hein, meu? Mateus 7, meu irmão. Do jeito que você me julgar, falando, eu não estou te julgando nada. Aí é a palavra. Você entendeu? Quando você pega na palavra, você não está julgando ninguém. Agora, quando você começa, bicho, você está bebendo aí, do jeito que você está bebendo, o que você está bebendo? Mas na palavra você pode dizer, meu irmão, na palavra está dizendo que se você não largar dessa bebida aí, você vai para o inferno. A gente tem que ter a coragem de anunciar e denunciar. Agora, não julgando, é a palavra. Com amor e com caridade. A palavra precisa ser falada. Uma vez eu fui pregar num velório que a mulher do Alves, lembra o Alves, que participava na comunidade, hoje não sei como é que tá. A mulher dele me chamou uma vez para um velório, para pregar num velório. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu já falei aqui, né? Aí eu tô lá, fui lá, naquele tempo eu ia. Hoje eu tô até com medo de ir em velório para pregar. Aí eu comecei lá, tá aquele povo, umas 30, 40 pessoas ali. Eu comecei a pregar, fui pregando, falando do amor de Deus. A mulher morreu de câncer. Aí eu falei assim, olha o câncer do pecado que está consumindo, matando cada um. Eu fechei o olho e comecei. Daqui a pouco a mulher do Alves, Luiz, vamos embora. Eu falei, por quê? Abre o olho. Abre o olho, não tinha mais ninguém. Aí você está pregando pro vento. Eu falei, já foi todo mundo embora. E tá tudo na outra sala ali, chorando ali. Você acabou com a raça do povo aí. Eu falei, eu? Eu não fiz foi nada. Eu vou embora mesmo. Agora que eu vou embora mesmo. Eu falei, vou embora. E não prego mais nesse negócio de velório também. Porque eu não vou no velório para pregar para morto. Ué, você vai lá fazer, não, vamos lá fazer a oração pro morto. Pro morto. O que eu vou fazer pro morto? Pô, reza depois, né? Precisa rezar naquela hora. Por morto, depois nós temos missa, nós temos um monte de coisa para rezar pro morto. Agora, eu não posso perder a oportunidade de pregar pro vivo que tá ali. Que ele pode ter algumas horas e ele se converter, né? Mas aí, eu sei lá, se algum deles lá deu fruto ou não deu, ficou com raiva de mim. É a oportunidade que você tem. De você pregar onde você está. Você está no meio da família, todo mundo lá dá uma oportunidade. Alguém quer fazer uma oração aqui? Mas, né? E está no lugar para falar de Deus, não tem ninguém para falar de Deus, nada aqui. Semente está na beira do caminho. Jesus está semeando. Não dá fruto, não dá nada, não cresce, não amadurece. Qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha larga, qualquer palavra. Aí tem outro terreno, né? Os pássaros vieram e roubaram. Outra parte caiu no solo de pedra.
onde não havia muita terra. Olha, veja bem, gente, ó. Naquele tempo de Jesus, que Jesus estava falando disso aqui, para aquele povo entender, não tinha arado que nem tem hoje, não. Não tinha trator. Como é que era o arado? O arado era um pedaço de pau colocado num cavalo, com ferro, um gancho, uma pedra, alguma coisa lá pontiaguda lá, que ia riscando o chão, para dar uma fofada na terra só. Ao mesmo tempo que ia passando, ó o pé do cara que está levando, ó. Ele está socando a terra, não está? Essa parte é a parte também que fica socada, que a semente cai, o que acontece? Não brota. E aí no que está passando também esse arado aí, a cavalo ou manual, não sei, vai encontrar uma pedra, uma rocha, uma parte mais sólida debaixo da terra. A semente cai ali, não brota. Ou brota, logo vem o sol, porque a raiz não é profunda, e queima. Assim é nós, gente. A gente aceita com alegria a palavra de Deus, começa a caminhar na igreja, aí vem uma correção, aí vem a cruz, né? A cruz da nossa vida que nós temos que carregar, o nosso sofrimento, a gente já começa a questionar Deus, né? Ah, mas que Deus é esse, né? Está permitindo eu sofrer tanto desse jeito. E aonde que ele falou que ele prometeu que a gente não ia ter sofrimento? Aonde que ele prometeu que nós ia ter só alegria nessa terra? Nós vai ter cruz, sofrimento, correção, a fé desaparece. Que Deus sem cruz, quer Deus sem cruz, milagre sem correção. Nós precisamos ser corrigidos. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. O pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que muito estima. Jó capítulo 5, versículo 15. O pai ama e corrige. Porque o pai ama, ele corrige. Então o tempo todo nós estamos sendo corrigidos de alguma forma. Nós pega a palavra, nós é corrigido. Alguém fala alguma coisa, daqui a pouco ele pega, puxa vida, eu tenho que me converter. Daqui a pouco Deus na sua consciência. Você fala alguma coisa, você tem uma ação, você tem uma reação, Deus fala, essa reação sua foi errada. Você precisa se converter diante disso. Essa raiva, essa ira, esse nervoso, esse pecado, essa distração que tira a gente, bate o sol quente, primeiro sol quente que bater nessa planta, não tem raiz, não é profunda, ela seca. E ali mesmo já fica, já morre. Esse é o segundo terreno, terreno de pedra. E tem um terceiro terreno também, que é o terreno que tem espinho. Meu Deus do céu. Aí essa mesma terra, pensa no arado, olha ele pro lado naquela terra. Passou o arado ali de cavalo ali, passou para cá, passou para lá o cavalo. De repente, não consegue pegar ali as guanchumas, vai me ajudando aí. Os espinhos que nascem. A guanchuma, a tiririca, aquele que gruda na roupa, carrapicho, picão. Não consegue matar essa semente que está aí, de amargoso e tanto outros tipos de praga que nasce no solo. De repente a plantinha cresce, mas está essas sementes amargas ali colocadas ali, porque naquele tempo não tinha veneno, né? E hoje também, embora que o Brasil, embora que muita gente não gosta que fala isso, mas é um dos países que mais joga veneno na terra mesmo, que a terra é envenenada, que a gente tem muito agrotóxico, usa muito, infelizmente, e não mata isso aí, depois quando a planta cresce tudo isso do lado. Jesus falava assim para o povo porque é um jeito mais fácil do povo entender. Olhar para a terra, é uma terra que eles cultivavam, é aquilo que eles faziam, ele enculturava. Jesus ele pregava uma pregação enculturando para o povo entender. A nossa vida é assim. A gente vai, até começa a caminhar com Deus, daqui a pouco a preocupação com o dinheiro, a preocupação com uma doença, a preocupação com as coisas materiais. Eu quero ter, eu preciso ter isso, eu sem ter esse carro novo, sem ter essa empresa, sem eu passar nessa faculdade, sem eu ter isso, sem eu ter aquilo. Eu já falei quantas vezes isso. A gente pode ter tudo nesse mundo, você pode dar tudo para o seu filho. Se você não deu Jesus para ele, você fracassou na sua missão. E o que tem de pai e mãe fracassado nessa terra, não é poucos pais e mães fracassados que deram tudo para o filho, fizeram de tudo para dar a melhor faculdade, o melhor estudo, ou não, né? Colocou nesse estudo paraguaio aí que está aí do nosso governo, esse estudo marxista que está aí, que é melhor a criança não estudar do que colocar numa escola do jeito que está aí hoje. É melhor não estudar. Estuda em casa.
compra uns livros bons para essa criança estudar e dá para ela estudar. Do que entrar nessas escolas e, se não tiver muita oração, se não tiver muita doutrina num filho também, para sair de uma faculdade, para não sair de lá ateu. Para não sair de lá à toa, que não quer saber de nada de Deus também. Não quer saber nada de oração, não reza um terço, não pega na Bíblia, não busca Deus, não faz uma oração, ou faz aquela oração miserável de noite, Pai nosso que está do céu. Morre, desgrama. Morre. Porque na hora que você precisa, você sabe clamar a Deus. Na hora que a coisa apertar para a nossa vida, qualquer um nessa terra vai querer a solução de Deus. Faz uma oração para mim, ô Luiz, faz uma oração para mim, o cristão 6 horas. 6 horas para mim lá não tem 6 horas. Vai você rezar, rapaz. Dobra o seu joelho. Faz a sua parte, se converta. Leva o evangelho lá onde você está. Leva a palavra de Deus, semeia. Seja agora um semeador de Deus aonde Deus te plantou. Não, eu não falo de Deus aqui não, Luiz, porque todo mundo vai ficar com raiva de mim. Muito bem. Você quer que Deus fique com raiva de você. O resto, não tem problema. Você quer ir para o inferno, você prefere ir para o inferno do que pregar para pessoas que vão ficar com raiva de você. Isso é respeito humano. O que tem de gente com respeito humano indo a ladeira abaixo, porque não tem a coragem de falar de Deus. Aqui eu não vou falar não, Luiz, porque aqui ninguém vai me escutar. Você sabe? Você sabe se Jesus não jogou a pedra, a semente no terreno de pedra? Ele jogou a semente no terreno duro? Ele jogou a semente no terreno de espinho? Em todos os terrenos, Jesus jogou a semente. E em todos os terrenos nós temos que jogar a semente. Porque nós não sabemos se esse terreno aqui de asfalto não vai parecer um buraquinho que nem com certeza você já viu, e ali naquela calçada, naquele concreto, nasce uma plantinha. Quem já viu isso? Naquela fresta nasce ali um pé de mamão. Mas como é que pode concreto? É porque ali estava uma semente que foi jogada. E aquela semente o passarinho não roubou. Aquela semente Jesus segurou e saiu no meio da pedra, no meio da rocha, saiu uma planta linda. Nós temos na casa da mãe, lembra não, Miguel? Vocês lembram? Na casa da avó, a avó ainda fez um canteirinho assim, no meio da calçada nasceu aquele pé de flor, ela fez um canteirinho ali. Quase que o carro tem que fazer uma curva para entrar ali, mas não tirou a planta. Aí eu olhei e falei, a coisa mais linda do mundo. Como é que nasceu aqui, gente? Aquela semente estava lá. Ela estava na terra. E ela achou um oxigênio, alguma coisa. Ela falou, pera, tu passou numa fresta. Falou assim, deixa eu ver se alguém cuida de mim aqui. Então, cuidando dela. Então, Jesus, ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem paciência com cada um de nós. E ninguém é um caso perdido nessa terra para Deus. Ninguém. Ninguém é caso perdido. Não existe caso perdido. Ah, mas aí não tem mais solução. Tem. É que você e eu, nós não estamos ajudando o semeador. Se nós rezar, se nós clamar mais, fazer mais penitência, não tem pessoa que não se converte com essa palavra que já foi semeada por Jesus. E hoje, nós também, em Jesus, somos também semeadores. Em Jesus, nós somos rei. Em Jesus, nós somos profeta. Em Jesus, nós somos sacerdotes. É um dos réis do nosso batismo. Recebemos no nosso batismo todas essas graças, né, que vai nos alcançando a cada dia. E aí tem um outro terreno também. Que nós passamos por todos esses terrenos aqui. Vai pensando na sua conversão, na sua vida. Se você não vai passando por todos esses terrenos. E esses terrenos todos, muitas vezes, estão rodeando a nossa vida o tempo todo. E aí, muitas vezes, graças a Deus, nós estamos aqui. Muitos têm um terreno também, que é aquele terreno que é hoje, né? Como podemos explicar hoje, mais moderno um pouco a coisa. Passo o arado, passo a grade, passo Roma, sei lá qual é a sequência, não sei. E depois passa a niveladora. Aquela terrinha fica. E aí nisso, faz o quê? Joga iorim, joga NPK, joga calcário, joga ureia, joga bosta de galinha, tudo adubo natural, cama de frango, né? Revira essa terra, faz uma irrigação e planta ali para você ver. Meu Deus do céu. E aí cada solo dá uma resposta, né, para o agricultor, né? Nós vemos o nosso solo aqui de Paranavaí, por exemplo. Adianta plantar soja aqui? Sim ou não?
Olha do lado aí. Aqui o que que dá? Mandioca? Adianta plantar milho aqui? Olha do lado, você vai ver. Olha o milho aí. Entendeu? Não adianta plantar milho aqui. Para plantar milho aqui, precisa adubar bem a terra, porque a milho é uma das plantas mais, como é que fala? Exigentes que tem. Tem que ter água, muita água, tem que ter um solo muito bem preparado. Então, a nossa região, na região de Paraná, aqui, dessa região de Paranavaí para cá, é um dos lugares mais secos que tem, que menos chove. Então, o cara que é agricultor tem que pensar, estudar isso aí. Eu vou comprar um terreno aqui, uma terra, mas eu quero plantar soja. Então, você está comprando lugar errado, meu irmão. Aqui não é para soja. Aqui é para boi, aqui é para mandioca, aqui é para cana, aqui é para laranja. O que é soja? Laranja. Então, essas são as lavouras que cultiva aqui, ou boi, né? Então, aí você quer plantar soja, tem que comprar terra roxa, onde tem mais argila na terra, que segura, sustenta mais umidade e sustenta mais o adubo também, em consequência disso. Meus irmãos, essa palavra é tremenda, viu? A gente aceita a correção de Deus, que eu falei em Provérbios 3,12, o tempo todo a gente tem que estar buscando Ele. E nós que somos católicos, graças a Deus, nós temos que buscar o sacramento da confissão, sempre que possível. Comungar, sempre que possível, de maneira especial. Não se pode faltar no domingo de forma nenhuma, que é pecado, pecado mortal. A gente faltar no domingo à missa, precisa se confessar para comungar de novo, quando a gente falta no domingo na missa e não recebe comunhão. Aí tem tudo aquilo que a igreja nos coloca do sacramento para nós. O terço, a oração pessoal. O terço não pode substituir uma oração pessoal. A oração do terço é uma coisa, a oração pessoal é outra. É aquela oração que você vai falar com Jesus. Eu expliquei esses dias na oração aqui. Você vai chegar nele, ô Senhor, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou triste. Hoje eu permiti que entrasse tanta semente ruim no meu coração. Hoje eu semeei, Senhor, né? No seu Aparecido. Hoje eu semeei para 10 pessoas, Luiz. Falei, louvado seja Deus. O homem, essa coragem, essa semana esse homem teve a coragem de entrar no circo. Vai vendo aí, Luiz. Chegou na porta do circo, olhou para o circo, levantou a mão para o circo e falou, não, eu preciso falar de Deus aqui nesse circo. Aí ficou ali ciscando, que nem galinha ali na frente do circo. Com compra de pão ainda com compra na mão, com a palavra do outro lado. Não, a palavra estava na língua, né? Não tinha levado a palavra. Aí daqui a pouco ele vai ciscando e Deus vai fazendo a parte dele, né? O homem aponta lá. Era o dono. Falou, o senhor, eu queria falar com o dono. Falou, sou eu? A pergunta do homem já, o senhor crê em Jesus? Falou, eu que creio. Falei, então tá bom. Então o senhor vai ouvir uma palavra agora. Falei, amém. O homem abaixou a cabeça e ouviu a palavra e aceitou a palavra e falou assim, eu vou lançar. E ele deu autoridade. Falei, vai lá e lança para todos os seus. Ele falou, agora. Estou indo lá, foi lá e juntou todos os operários dele, os funcionários. Então é ousadia em Deus de semear. E aí tinha uma canção, ô Sidão, pega o violão lá, Cido. Pega o violão. Tem uma canção que o Cido vai lembrar aqui. E todo mundo vai lembrar aqui também que essa canção ela é da nossa história. Acho que é Roberto Carlos, é para Zezinho. Um certo dia um homem esteve aqui, lembra? Você consegue? Não. Um certo dia um homem esteve aqui. Aqui está em menor. Aí pode ser um Mi menor aí, ou um Sol menor. Leva lá para ele, filho. Mostra lá para ele. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no olhar uma canção. No falar a mais da canção. Que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. E paz ele trazia. No coração. Ele pelos campos caminhou. Subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão.
O sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E o renascer, morrer não é o fim. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, todo mundo. Que aqui ele deixou não passou. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares onde pisou. Flores nos lugares o caminho certo para seguir. O caminho certo para seguir. Mais uma vez, tudo que aqui ele deixou. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. Flores nos lugares que pisou. O caminho certo para seguir. O caminho certo. Essa parte é muito forte, hein? Eu sei que ele um dia vai voltar. E nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, lugares que pisou.